noite a todos, todas, sejam todos muito bem-vindas, bem-vindos. Então, nesse momento, vamos nos preparar para mais uma hora de estudos, né? Vamos agradecer a Jesus, a Deus, aos bons espíritos dessa casa, aos mentores dessa casa. Vamos agradecer por essa hora que podemos estar aqui reunidos e aprendermos junto, para que possamos cada vez mais evoluir para cada um de nós, que possamos nos melhorar dia a dia. Queremos agradecer por essa oportunidade, como também queremos agradecer a chuva que Deus nos permitiu que viesse, e também vamos agradecer que nós estamos com saúde e que podemos estar aqui. E dou por aberto, então, os estudos dessa noite. Que assim seja. Que assim seja. Palavra para o seu Charles. Acho melhor que o Miguel agora falando, senão já não vai querer conversar com a gente. Boa noite a todos. Sejam bem-vindos mais uma vez ao SEAMA, Sociedade Espírita Amanhecer. Adriana, cadê você? Tá ali? Quer abrir aleatoriamente? Lê para nós? O livrinho é diferente hoje. Vamos ver o que a espiritualidade nos manda de recado. A vida é rica em experiência. Cada um atrai o que precisa, seja agradável ou não. Tudo que você atrai serve para ajudar a crescer, a sair do mundo das ilusões e torná-lo mais forte. Obrigado. Quem está vindo hoje pela primeira vez, não se preocupe em pegar o livro pela metade. Nós temos por hábito, quando nós terminamos o livro, nós recomeçamos ele de novo, até porque entendemos que o meu estado, o nosso estado de espírito hoje é um, e daqui a um ano, 8 meses, daqui a um mês, enfim, seja qual o período, meu estado de espírito será outro, e eu vou ter um outro entendimento sobre o mesmo trecho que nós comentarmos hoje. Então a gente termina o livro e recomeça ele novamente. Se alguém tiver alguma pergunta, né, por favor, faça, não saia com dúvidas. Nós vamos então para a página 159, no parágrafo onde diz: se a riqueza é a fonte. É logo em cima, primeiro parágrafo. 159, se a riqueza é a fonte de muitos. Aqui estamos falando sobre a utilidade providencial da fortuna, provas da riqueza e da miséria. Se a riqueza é a fonte de muitos males, se ela excita tanto as más paixões, se provoca mesmo tantos crimes, é preciso tomar-se não à coisa, mas ao homem que dela abusa, como abusa de todos os dons de Deus. Pelo abuso, ele torna pernicioso o que lhe poderia ser mais útil. É a consequência do estado de inferioridade do mundo terrestre. Se a riqueza não devesse produzir senão o mal, Deus não a teria colocado sobre a terra. Cabe ao homem dela extrair o bem. Se ela não é um elemento direto do progresso moral, é, sem contradita, um poderoso elemento do progresso intelectual. Existem as leis de Deus que regem o universo infinito, não só o planeta Terra, mas o universo infinito. E uma dessas leis, inclusive eu estava lendo sobre elas, é a lei da liberdade, e que muita gente
fala, eu quero ser livre, e acha que ser livre, ter liberdade, é fazer o que vem na cabeça dele sem dar satisfação para ninguém. E não é bem assim. A lei da liberdade nós podemos também dizer que é a mesma coisa que a lei da ação e reação, da causa e efeito. Então tudo que eu faço vai ter um dia, em algum momento, um retorno daquilo que eu fiz para mim. A riqueza, como nós estamos falando aqui, ela foi criada por Deus para que as sociedades, a humanidade, possam evoluir materialmente, utilizando ela para o bem das pessoas que compõem uma sociedade. Só que a riqueza, ela nos dá tanto poder que muitas vezes nós utilizamos ela ao contrário. Em vez de beneficiar uma sociedade, beneficiar a mim de modo equilibrado, né, harmônico, nós excedemos nessa busca, nesse poder que a riqueza nos dá, e fazemos o mal, tanto para nós como para as pessoas que estão à nossa volta. Então, a riqueza ela foi criada por Deus para contribuir com uma sociedade, para que ela possa evoluir em ciência, em educação, na medicina, nas artes, em todos os campos que uma sociedade precisa crescer e evoluir. Se hoje nós temos o que nós temos, ar-condicionado, internet, roupas sofisticadas, veículos que nos auxiliam a nós vencermos grandes distâncias, é devido à riqueza. Só que, infelizmente, muitas pessoas, ou algumas pessoas nesse planeta, elas têm a riqueza e só pensam nela. Eu quero satisfazer os meus desejos, eu preciso satisfazer as minhas necessidades, os meus sonhos, minhas fantasias, e pensa só em si. Onde, na realidade, a riqueza ela foi criada por Deus para auxiliar a humanidade de modo geral. Melhorar a educação, melhorar a saúde, melhorar tudo que envolve uma sociedade, poder viver com mais equilíbrio, mais serenidade, mais harmonia. Só que, infelizmente, no nosso tempo, isso ainda não acontece. Já está acontecendo, de modo geral, em pequenas proporções, sim, comparado às proporções que muitas pessoas utilizam a riqueza pensando só em si, só nas suas fantasias, só nos seus desejos, só nos seus sonhos. E a riqueza, ela corrompe a pessoa. É um ponto de vista que eu tenho, e até que me prove o contrário, eu penso assim, que a riqueza ela corrompe a pessoa. Se uma pessoa simples, da noite para o dia, ela se torna rica, ela vai se tornar uma outra pessoa. Ela não vai ser mais a mesma pessoa. Por quê? Porque a riqueza ela abre inúmeras portas. Eu posso fazer tudo. Eu não preciso mais depender de ninguém. Se tiver alguém do meu lado que eu não suporto, eu com a riqueza, eu mudo de lugar. Eu vou viajar. Se eu sou dono da empresa, infelizmente, mando alguém embora, contrato outro no lugar. Porque a riqueza ela te dá poder. Eu não preciso enfrentar uma situação e onde eu vou ter que sair da minha zona de conforto. Então, se eu estou numa família e eu sou rico e a família está me aborrecendo, eu vou viajar durante 30 dias. Eu vou sumir. Então, quem não é rico não pode fazer isso. Vai ter que ficar na família, vai ter que ficar no lugar do trabalho.
Vai ter que ficar com aquele amigo que é o único amigo que ele tem, mas aquele amigo às vezes enche o saco dele. Se ele tivesse rico, se ele fosse rico, ele podia comprar outros amigos. Mas será que amigos verdadeiros? Ou só de momentos legais? Então nós temos que ter uma compreensão, quando nós reencarnamos, nós viemos para um teste, para uma prova e também para missões. Porque na realidade a nossa essência verdadeira, nós somos espíritos imortais, que reencarnamos num corpo físico para passarmos por experiências, e essas experiências vão nos proporcionar um crescimento, uma evolução moral e intelectual. Só que antes de reencarnar, Jesus, os bons espíritos, nossos anjos da guarda, eles nos fazem um alerta. Tu vais reencarnar na matéria e tu precisas, vamos criar uma imagem figurada. Tu vai ter que sair de Timbó e ir até Florianópolis a pé. Essa é a tua jornada. Só que esteja atento que nessa jornada, nesse caminho, vão aparecer coisas que vão te distrair e te tentar desviar do caminho. Em vez de você ir para Florianópolis, você vai para outro lugar, menos para Florianópolis. E essas tentações, essas distrações, pelo fato de você estar na matéria, elas são tentadoras. Porque você pode pegá-las, você pode tocá-las, você pode vê-las, você pode comprá-las ou vendê-las. E essa ida daqui para Florianópolis é uma promessa que está no abstrato. E por isso que muitas vezes nessa jornada nós nos deixamos distrair por coisas não importantes, mas acreditamos que são importantes porque eu posso pegar, eu posso ver, eu posso ouvir, enfim, porque é a matéria, e eu não vou dar mais aquela importância para aquela promessa que é a vida eterna, que é o céu. Supostamente o céu. Então eu começo a deixar de seguir o caminho reto para me desviar por ilusões. Que a espiritualidade diz, a matéria, ela é ilusão. Tá, mas como é que é ilusão esse livro se eu posso pegá-lo e posso lê-lo? Ele não vai durar para sempre. Um dia ele vai se decompor. O espírito imortal, ele é eterno, ele é imortal, ele é para sempre. Então, tudo que diz em respeito ao espírito, que é a moralidade, amor, fraternidade, caridade, paciência, tolerância, tudo isso é verdadeiro. Porque é isso que nós carregamos ao longo das reencarnações quando nós conquistamos algo nesse sentido. E infelizmente quando nós deixamos esse mundo material e o nosso corpo físico para de funcionar, e temos que largar ele, infelizmente o caixão, ou felizmente, graças a Deus, o caixão não tem gaveta. Para podermos pegar a riqueza que passamos anos, décadas, batalhando para ter, e eu não posso botar dentro da gaveta do caixão e levar junto comigo. Mas eu posso levar comigo um sentimento que eu desenvolvi na área do perdão, da fraternidade, da caridade, e isso eu vou carregar para o resto da minha vida como espírito imortal. Então, tudo que o ladrão não rouba e a traça não corrói e a ferrugem não rói, isso é verdadeiro. Fora isso, é tudo ilusório, é tudo temporário, é tudo passageiro na nossa vida. Como eu estava falando com uma cliente, achei que tinha falado com alguém aqui na casa, mas foi com uma cliente, antes de vir para cá. Ela mesma disse,
o meu apartamento, o meu carro, a minha roupa, tudo Deus está me emprestando. Porque a hora que Ele quiser tirar, Ele me tira. Então, é essa consciência que nós temos que ter sobre a riqueza. Ela é temporária, ela é passageira, ela foi criada para beneficiar sociedades, para que elas possam evoluir na ciência, na saúde, na educação, nas artes, e tornar um mundo melhor. No verão, graças a Deus que existe hoje o ar-condicionado, como é que nós enfrentaríamos o verão hoje, né? Sem ar-condicionado? Vamos lá? Com efeito, o homem tem por missão trabalhar pelo aprimoramento material do globo. Deve desbravá-lo, saneá-lo, dispô-lo para receber um dia toda a população que a sua extensão comporta. Para alimentar essa população que cresce sem cessar, é preciso aumentar a produção. Se a produção de uma região é insuficiente, será preciso ir procurá-la fora. Por isso mesmo, as relações de povo a povo se tornam uma necessidade. Para torná-las mais fáceis, é preciso destruir os obstáculos materiais que as separam, tornar as comunicações mais rápidas. Para esses trabalhos, que são a obra dos séculos, o homem teve de tirar materiais até das entranhas da terra. Procurou na ciência os meios de executá-los mais segura e rapidamente. Mas para realizá-los foram-lhe precisos recursos. A necessidade fê-lo criar a riqueza, como fez descobrir a ciência. A atividade necessitada por esses mesmos trabalhos aumenta e desenvolve a sua inteligência. Essa inteligência que ele concentra primeiro na satisfação das necessidades materiais. O ajudará mais tarde a compreender as grandes verdades morais. A riqueza sendo o primeiro meio de execução, sem ela não mais grandes trabalhos, não mais atividade, nem estímulo, nem pesquisas, é, pois, com razão, considerada um elemento de progresso. O que eu vou falar aqui eu me incluo junto. Aqui fala, por exemplo, de criar áreas para plantar, cultivar o alimento para as pessoas. E o Espiritismo, o Evangelho segundo o Espiritismo, vem trazer para nós, enquanto houver uma pessoa na face da terra sofrendo, nós não seremos verdadeiramente felizes. Poderemos até nos enganar, mas no fundo, quando estiver entre quatro paredes, eu comigo mesmo e os meus botões, eu não me sentirei feliz. Se tudo fosse mais justo, cobrar o justo por um alimento, não visando a minha riqueza. Cobrar o justo por eu confeccionar uma roupa. Cobrar o justo por eu prestar um serviço e não visar a riqueza. Como é que a nossa sociedade hoje poderia ser? Acredito que acho que todos concordam que ela seria melhor. Só que, infelizmente, devido circunstâncias que nos envolvem e contribuindo com a nossa inferioridade ainda, as nossas más tendências, nossas imperfeições, que é a palavra correta que eu gostaria de usar, as nossas imperfeições, nós visamos ainda muito o lucro. Até porque os impostos, muitas vezes, nos matam. Então, não adianta nós apontarmos, mas se o governo não tivesse uma... Vamos fazer nós a nossa parte. Dentro daquilo que eu puder, vou contribuir para melhorar a vida de alguém. Seja com conhecimento, seja com comida, seja eu doando meu tempo para essa pessoa.
de alguma forma todos nós podemos contribuir para melhorar essa sociedade e contagiar outras pessoas. E isso acaba se tornando um vírus que se espalha. Mas para isso é preciso ter coragem e começar a enfrentar e quebrar certos costumes que duram séculos e milênios e que nós reencarnamos e carregamos eles conosco. E insistimos sempre na mesma tecla. E procuramos sempre a mesma maneira de fazer uma coisa ou a mesma maneira de fugir de uma coisa. Ou de me afastar de alguma coisa. O Espiritismo, através do conhecimento que ele nos traz, ele nos possibilita de nós nos autoconhecermos em primeiro lugar, identificarmos nossas imperfeições e quebrarmos essas imperfeições. Automaticamente, pessoas que nos observam vão também ser contagiadas por esse vírus maravilhoso, esse bom vírus que é a bondade, a fraternidade, a caridade, o respeito. É dessa forma que vamos modificar uma sociedade. Vamos mudar tudo da noite para o dia? Não. Mas sempre podemos deixar um legado com pessoas mais próximas. Atitudes boas, bons pensamentos, bom ânimo. E todos nós vamos enfrentar momentos difíceis. Vamos ficar reclamando, que uma pessoa me pediu para mim, sabes o significado de reclamar? Eu disse, acho que sim, não sei, né? Estou com medo, né? Ele disse, é clamar 2 vezes. Então, reclamar, eu estou clamando 2 vezes com Deus. Que eu não estou satisfeito com aquilo que Deus está me dando. Porque eu estou reencarnando para passar por provas e testes e aprender para não me distrair com coisas que não sejam realmente prioridades para a minha vida do Espírito. E aí eu fico clamando sempre 2 vezes com Deus e fico reclamando e murmurando o tempo inteiro. Onde nós aprendemos que nós deveríamos dar graça de tudo que acontece na nossa vida. E eu aprendi há pouco tempo com uma pessoa na casa aqui que ela disse o seguinte, o que não te mata, te fortalece. E agradece porque isso está fazendo você mais forte e te trazendo um pouco mais de sabedoria para saber lidar no dia a dia com as dificuldades. E Jesus veio trazer para nós, através do ensinamento, que a verdadeira felicidade não é deste mundo. Isso ele já falava 2000 anos atrás. A felicidade, pois, podemos e devemos começar a construí-la aqui. Mas nós não vamos ter ela integral, 100% em nossas vidas. Porque ela é de outro mundo e não é do mundo da matéria, que a matéria é ilusão. Tudo um dia vai se decompor, menos as coisas do Espírito. Desigualdade das riquezas. A desigualdade das riquezas é um desses problemas que se procura em vão resolver, se não se considera senão a vida atual. A primeira questão que se apresenta é esta: por que todos os homens não são igualmente ricos? Não o são por uma razão muito simples. É que eles não são igualmente inteligentes, ativos e laboriosos para adquirir, nem moderados e previdentes para conservar. Aliás, é um ponto matematicamente demonstrado que a fortuna, igualmente repartida, daria a cada qual uma parte mínima e insuficiente, que, supondo-se essa repartição feita, o equilíbrio estaria rompido em pouco tempo pela diversidade dos caracteres e das aptidões, que, supondo-a possível e durável, cada um tendo apenas do que viver, isso seria o aniquilamento de todos os grandes trabalhos que concorrem para o progresso e o bem-estar da humanidade. Que, supondo-se que ela desse a cada um o necessário, não haveria mais o aguilhão, que
que compele às grandes descobertas e aos empreendimentos úteis. Se Deus a concentra em certos pontos, é porque daí ela se derrama em quantidade suficiente segundo as necessidades. Isso é uma coisa que eu sempre me questionei desde criança. Por que todo mundo não é rico? Por que todo mundo não tem o mesmo dinheiro? Aqui a espiritualidade explica. Porque nem todo mundo é prudente, tem a aptidão de manipular os recursos financeiros. Nem todo mundo quer aprender, quer sair da zona de conforto em casa, sair de frente da TV, do sofá, ir estudar, ir aprender coisas novas. Da mesma forma, isso repassa para o dinheiro. Se todo mundo tivesse a mesma quantia. Em pouco tempo, os preguiçosos, os ociosos, perderiam a fortuna que lhe foi dada. Os que sabem trabalhar, os que sabem ser prudente, os que têm aptidão para lidar com o dinheiro, aumentariam sua fortuna. E é o que acontece no planeta Terra. E muitas vezes nós temos que passar por crises financeiras para que nós nos questionamos sobre hábitos e costumes que nós temos na nossa vida pessoal. Será que estou aplicando da maneira correta o recurso financeiro que Deus me deu? Ou será que estou buscando coisas que na realidade não são necessárias para mim nesse instante? E aí vem um ditado dos antigos, né, dos nossos avós, bisavós. Tudo aquilo que você compra que não necessita, um dia você vai ter que vender aquilo que você precisa. Então você esbanja dinheiro em coisas que não são importantes para ti, simplesmente satisfazem o nosso prazer material, nossa fantasia, nosso sonho, nosso desejo. Mas para a vida do espírito isso não é importante. Você está utilizando esse recurso para desfocar do objetivo que você veio realizar aqui na Terra, que é evoluir moralmente, crescer como pessoa. Nós fomos feitos para isso como espíritos. Nós não viemos aqui de passagem para uma colônia de férias, se divertir, sem responsabilidade, sem comprometimento, e sair daqui depois querendo um lugarzinho no céu. Então, quando nós compreendemos e começamos a compreender as leis de Deus nesse sentido, muitas vezes nós pensamos duas vezes antes de gastarmos o dinheiro em alguma coisa. Eu ainda hoje tenho minhas imperfeições e às vezes eu gasto em coisas que realmente não seriam necessárias. Mas a gente é envolvido por uma série de circunstâncias e coisas e pessoas e desejos que você é invigilante, você é tomado e você segue na onda. E depois você perde o dinheiro, você compra uma coisa errada e você diz, pô, eu não devia ter gastado isso. Comprei uma coisa que, no fim, quando eu vejo isso, eu dou para alguém. Para perder isso da minha frente, da minha visão, para, tipo assim, eu não ficar me martirizando. E não só isso, né, Charles? Se for parar para pensar, o tempo que tu perdeu da tua vida trabalhando para conseguir esse dinheiro para jogar fora numa coisa que tu não precisa, que não te é realmente necessário, né? Que foi pelo impulso, pelo instinto. E na realidade nós precisamos dominar o nosso instinto, o nosso impulso para agir com raciocínio. Por isso que a doutrina espírita ela é conhecida como a fé
da doutrina ou a fé raciocinada. Eu preciso raciocinar, eu preciso pensar e não agir por impulso, por instinto. Porque nós carregamos dentro de nós ainda certos animais. Porque na evolução do espírito nós passamos pela fase animal. Né? Para quem está aqui pela primeira vez, o espírito ele vem da fase mineral, passa pela vegetal, animal, aí ele faz um estágio na fase elemental para daí se tornar um espírito hominal. De modo geral, essa é a evolução do espírito. E nós temos ainda alguns instintos animais dentro de nós. Por isso que nós falamos, aquele cavalo, aquele cachorro, né, aquela cobra, né? Porque nós temos ainda esse instinto animal dentro de nós. Não vamos falar outro animal, né? Porque a coisa vai... O animal vai crescer e o sentido vai baixar, né? Então nós temos esses animais dentro de nós e quando nós ouvimos esse animal dentro de nós, nós agimos por instinto, por impulso. E nós nos ferramos. Quando nós paramos e usamos o nosso lado hominal, que é o raciocínio, muitas vezes nós nos protegemos de uma queda ou de uma situação difícil. Pelo fato de usar o raciocínio. O Livro dos Espíritos é a página 171, o item 485. Aqui nós vamos falar sobre a afeição dos espíritos por certas pessoas. Essa simpatia que a gente tem por uma pessoa que a gente está conhecendo na hora, assim, ou a antipatia também que vem quando uma pessoa está vindo na nossa direção, a gente não conhece ela e a gente diz, meu santo não cruzou com o dele. Eu quero ficar longe daquela pessoa. Então a gente vai começar a entender melhor esses nossos sentimentos, né? Kardec pergunta aos espíritos aqui, ou ao espírito de verdade, a afeição dos espíritos por certas pessoas é exclusivamente moral? A afeição verdadeira nada tem de carnal, mas quando um espírito se liga a uma pessoa, nem sempre é por afeição e pode aí misturar uma lembrança das paixões humanas. Resumindo, nós gostamos de pessoas que mais ou menos gostam do que eu gosto. Né? Eu, por exemplo, hoje, na minha adolescência, juventude, por exemplo, eu gostava de rock. Hoje, eu gosto de música, não que eu não curto rock, mas hoje eu escuto diariamente música clássica. Música orquestrada, mais harmônica. E eu não consigo, ou não vou conseguir conviver com uma pessoa, por exemplo, que gosta de sertanejo, que gosta de rock, que gosta de funk, que gosta de um outro ritmo musical que não é o meu. Eu vou ter dificuldades. Então eu vou procurar pessoas que gostam do mesmo ritmo que o meu. Que fica mais fácil de se entender. Isso a gente chama de padrão vibratório. E a gente busca pessoas que estão vibrando no mesmo padrão vibratório. A lei da afinidade. Bem colocado, Renato. Uma pessoa que está vibrando um padrão diferente do meu, eu já não vou conseguir mais conviver com ela.
Por exemplo, eu posso falar de mim, antes de entrar na doutrina espírita, falava palavrão, usava pensamentos chulos. Até que um dia eu disse, cara, eu preciso mudar, mas o que eu vou mudar? De que forma eu vou mudar? O que eu vou mudar em mim? Eu disse, cara, eu preciso começar pelas coisas mais fáceis, então, porque as mais difíceis vai ser complicado. Eu vou sair dessa reencarnação e talvez eu não vou conseguir mudar. E eu me interiorizei e vi que eu podia mudar o meu palavreado. Deixar de falar palavrão. Deixar de usar uma linguagem chula. E comecei a batalhar em cima disso. E hoje eu não vou conseguir viver diariamente. Lógico que a gente, como se diz, faz de conta que não ouve ou não escuta em determinados momentos, mas para escolher, para ter alguém do meu lado e conviver comigo como um amigo de verdade, eu não vou conseguir conviver com uma pessoa que usa palavras de baixo calão. Porque ela está fora do padrão vibratório do meu. Então eu vou buscar pessoas que têm o mesmo tipo de linguagem da minha. É isso que acontece nessa situação. E normalmente a gente se afasta de pessoas diferentes do nosso modo de viver, do nosso modo de pensar, dos nossos projetos, né? Questão 486. Os espíritos se interessam por nossa infelicidade e por nossa prosperidade? Os que nos desejam o bem se afligem com os males que experimentamos durante a vida? E o Espírito Verdade responde: os bons espíritos fazem o bem possível e ficam felizes com todas as vossas alegrias. Eles se afligem com os vossos males quando não os suportais com resignação, porque esses males são sem resultado para vós. Sois como o doente que rejeita a bebida amarga que deve curá-lo. Normalmente, falando aqui de prosperidade, nós queremos ser prósperos materialmente falando. Será que eu estou preparado para ter essa prosperidade material? Será que ela vai ser benéfica para o meu espírito? Não para o meu corpo físico. Porque o meu corpo físico vai se beneficiar muito dessa prosperidade material. Posso comprar uma mulher? Posso satisfazer todos os meus desejos físicos? Seja viagens, seja de comida, bebida ou outras coisas? Será que eu estou preparado para ter essa prosperidade material? Será que não clamamos 2 vezes com Deus por dia por não sermos prósperos? Onde, na realidade, nós estamos sendo protegidos, porque essa prosperidade talvez nos desviaria ou distrairia do foco principal, que é a evolução do espírito. Então, os espíritos, eles não ficam tristes se nós não atingirmos a prosperidade material, se não formos ricos. Mas eles ficam tristes se nós tivermos que passar por uma dificuldade, como aqui diz, por exemplo, uma doença, e ela é muito importante para a minha evolução moral, desde que eu seja resignado, quer dizer, eu aceite ela com bom ânimo e procure tirar algo de bom dela, do que ficar reclamando e acusando de que Deus foi injusto comigo. Que eu fique me comparando com outras pessoas. Normalmente aí a gente também se compara com pessoas que estão melhor do que nós. A gente nunca se compara com quem está nessa situação, quem está pior. E na realidade nós não devemos nos comparar com ninguém, porque nós somos seres únicos. Não tem ninguém nesse universo infinito igual a mim. Isso foi uma tristeza
que me veio quando eu descobri que não existe alma gêmea, né? Que desde criança eu vinha procurando minha alma gêmea. Eu descobri que não existe almas gêmeas, e sim almas afins, almas que buscam a mesma coisa, que estão no mesmo padrão vibratório. Então, a espiritualidade maior, ela fica triste quando eu tiver que passar por uma prova de dor, uma dificuldade muito grande, mas isso vai me trazer uma evolução moral muito grande como espírito imortal que eu sou, só que eu não aceito. E me rebelo, me revolto e começo a reclamar. Quer dizer, eu fracassei nessa prova e vou ter que vir uma outra vida e repeti-la novamente. E dependendo do que eu fizer nessa revolta, eu posso ainda ampliar essa prova, tornando ela mais difícil ainda. Por eu ter sido rebelde, revoltado, inconformado, eu posso ter ampliado ela mais ainda. E muitas vezes, em vez de eu aceitar um câncer, eu me rebelo, me revolto, aí na outra vida, em vez de que o câncer às vezes é temporário, mesmo que eu tiver que desencarnar, mas é temporário, às vezes na outra vida eu tenho que vir sem braços, sem pernas, cego, surdo, mudo, e viver uma vida inteira assim. Por quê? Porque eu fui rebelde, revoltado, inconformado, não aceitei com resignação aquela prova, desencarnei perturbado. Deus, com todo amor, me está dando uma nova oportunidade, mas pelo fato de eu ter sido um péssimo aluno, eu vou ter que fazer algo maior ainda que eu fracassei na outra vida. Assim, ó, eu acho que a gente sempre tem que pensar assim, quando tu está com um problema, como tu fala, uma doença, a gente sempre tem o costume de olhar que nós somos os coitados e aquele lá tem mais ou tem menos, né? E é sempre bom olhar que o que tu pode ter mais, mas também o que tem gente que tem menos que você. Que você começa a agradecer, porque a gente sempre tem o costume, né, de olhar aquele que tem o carro maior, né? Uhum. Mas a gente esquece de olhar que aquele que estava de bicicleta, tem gente de bicicleta, gente a pé. E que nem tu falou da doença ali, a gente sabe que é difícil tu aceitar uma doença, principalmente um câncer. Mas que nem a minha mãe passou por um câncer, aí ela dizia, não sei o que, daí eu dizia pra ela, mãe, mas tu vai no hospital, tu não tem dor. E as pessoas que estão lá, que vão fazer quimioterapia contigo? Tem gente que não aguenta de dor. Viu, podia ser pior. Então, e eles estão lá fortes, então por que tu vai reclamar se tu não tem dor? E o médico diz que tem cura se tu fizer tratamento. Então, eu acho que a gente tem que começar a olhar esse lado também, sabe? Que sempre tem uma esperança, ou mesmo como tu Sempre falou, pode ser pior. Querendo ou não, pode ser pior, sempre Tá pior. ruim, mas pode piorar. Então vamos ser gratos. Justamente. Então, quando ela estava desanimada, eu dizia, mãe, tu não vai fazer quimioterapia? Fui. E não tinha gente pior. Eu não sentia dor, pelo menos. E tinha uma mulher lá que sentia. Então, podia ser você lá, com dor. Não é melhor passar assim? Claro, a gente sabe que é difícil, foi difícil para toda a família. A vida não é fácil para ninguém. Mas parece que isso ajuda a te conformar que poderia ser pior. Entende? Consolar. Isso. E é aí que entra o Espiritismo na nossa vida. Ele nos mostra, e por isso que ele é conhecido como Consolador, prometido por Jesus, ele nos mostra e explica tudo com lógica. E tudo tem um porquê. Nada acontece por acaso. Se eu estou passando por uma dificuldade agora, é porque em algum momento da minha vida, como espírito imortal que sou, eu fui negligente. Seja nessa vida ou seja em outra, e tudo que eu planto sou eu que colho. Tudo que eu jogo para o universo me devolve. A lei da ação e reação, da causa e efeito, a lei da liberdade, como falamos no início. Então, se eu fui negligente, um dia eu vou colher os frutos da minha negligência. Agora, se eu me rebelar, me revoltar, me conformar, isso pode se tornar maior ainda. Né? Uma senhora veio reclamar com o Chico, que ela disse, Chico, você diz sempre que Deus é bom e justo.
você acha justo o meu filho ter nascido cego, surdo e mudo, e ainda teve uma doença, cego, surdo, mudo e sem braços, e depois ele teve uma doença e teve a amputar as pernas, alguma coisa nesse sentido. Você acha que Deus está sendo bom e justo com ele nessa circunstância? E aí, Emmanuel, o espírito protetor de Chico, buzina no ouvido dele. Diz para essa senhora que o filho dela, há 10 reencarnações seguidas, se suicida. Cada vez que ele enfrenta uma dificuldade na vida, ele procura o suicídio para fugir e enfrentar essa dificuldade. E foi a melhor maneira que Deus achou para que ele passasse uma vida inteira sem se suicidar. Não ouvindo, para que não se jogasse na frente de um carro ou de um penhasco, não enxergando os caminhos, não tendo braços para pegar alguma coisa e muito menos utilizar as pernas para fugir e ir para algum lugar e se suicidar. Porque ainda tem as pernas que podia fazer isso. Exatamente. Então ele passou uma vida inteira na maior dificuldade para aprender a dar valor à vida. E Deus deu isso para ele com todo amor e carinho. Porque nas 10 vidas anteriores, toda vida que aparecia uma dificuldade na vida dele, ele buscava o suicídio. E não encarava a dificuldade de frente. É isso que Jesus quer de nós. Que nós encaremos essa dificuldade com Ele. E não chegar e dizer para Ele, eu vou enfrentar sozinho, eu não preciso de Ti. É essa visão que nós temos que ter de Jesus. Isso eu aprendi no filme A Cabana. Traz Jesus para ti e diz, vamos fazer junto? E me guia, porque eu nesse momento não sei o que fazer. É isso que Jesus quer. Que nós sejamos resignados e submissos a uma lei divina que é perfeita e justa. Não a lei dos homens, que privilegia uns por terem poder, riqueza, e massacram outros por não terem poder e riqueza. E escravizam a maioria e subjugam a maioria ao poder e à riqueza. Então é isso que o Espiritismo nos traz e nos ensina que nós devemos fazer. Jesus, vem comigo. Eu preciso fazer isso contigo, porque sem você eu não vou conseguir fazer. É isso que Ele quer. Só que o que nós fazemos normalmente? Batemos no peito e eu vou fazer sozinho. Eu sou egoísta. Sou orgulhoso porque eu não vou pedir ajuda a ninguém. E quebrar uma cara. Tem um problema nisso tudo, que a gente tem o nosso conceito de felicidade, que é muito reduzido, né? Esse é o problema que a gente se revolta, porque Deus ele fez todos para serem felizes. Só que o caminho para chegar até lá não é como a gente quer. Entende? Ou como a gente imagina. Como a gente imagina. Então vão ter provas, enfim, a gente vai ter que aprender a resignação, a largar do egoísmo, da vaidade, etc. Enquanto a gente não fizer isso, a gente não vai ser feliz. Não. Porque vai ter alguém infeliz. E se eu me revoltar, esse é o tipo... Cara, não adianta nem reclamar comigo, muito menos para ele, né? Ele fez a gente para ser feliz, então a gente vai ter que chegar lá. Então não adianta tirar a própria vida, ficar revoltado no plano espiritual, não vai mudar nada. Ele vai voltar, nem que seja compulsoriamente num corpo de volta em condições... deficientes, limitadas. Fisicamente desvantajadas, assim. Para a gente aprender isso, vai ser quantas vezes necessário. E normalmente Ele quer nos mostrar coisas que nós não queremos enxergar. E qual é o E teimamos em fechar os olhos a essas coisas. E qual é o papel da mãe que recebe um filho desse? Oi? E qual é o papel da mãe? A gente está falando de quem recebeu. Mas eu poderia dizer, mas por que Deus, o que eu fiz para receber um filho assim? Se você, toda noite antes de dormir, pedir isso para Ele, uma hora Ele vai te mostrar. Eu poderia até falar de modo geral aqui, mas cada um tem as suas particularidades específicas. Uhum. Né? Normalmente, isso não é uma regra,
quem é pai e mãe, quando recebe um filho, é porque ele, ou a mãe, ou os dois, fizeram com que esse espírito fracassasse na outra vida. Foram responsáveis pelo fracasso desse espírito na outra vida. Então, por amor, eles decidiram reencarnar primeiro e receber esse espírito que eles foram a causa do fracasso, receber no seio da família, no lar, para que eles possam encaminhá-lo, não dessa vez para o fracasso, mas sim para o sucesso. Só que aí nós confundimos sucesso material com sucesso moral. Os pais, normalmente, ensinam o filho a vencer na vida, materialmente falando. Agora, eu acredito que são poucos que ensinam o filho a ser resignado, que educam o filho a perdoar, a ser fraterno, a ser caridoso, paciente, porque é um conceito que a nossa sociedade tem de pessoa fraca. É uma pessoa que vai ser humilhada por todos. Sim, pode até ser humilhada pela sociedade, mas vai ser exaltada por Deus. Porque aqui, aquele que será humilhado, lá será exaltado. E aquele que aqui será exaltado, lá será humilhado. Então, os nossos valores em relação à divindade são diferentes. E aí nós recebemos esse filho para encaminhá-lo para o caminho correto. Só que aí nós nos distraímos com a materialidade e achamos que eu tenho que educar o meu filho para ele ser um vencedor em recursos financeiros, em propriedades materiais. E não em qualidades morais. Às vezes não é importante se tem que puxar o tapete de alguém, pisar em alguém. Filho, você tem que vencer. Faça o que seja de como você fizer, você tem que vencer. Você tem que ser superior aos outros. E nós temos uma sociedade que nos convida a ser assim, o tempo inteiro. A competição. Nós temos que ser competitivos. Nós temos que ser o primeiro, não o segundo, o terceiro. Imagina se você for o último. Essa sociedade é o que nós temos hoje. E de alguma forma ela nos cobra isso. Você tem que ser o melhor, mesmo que você roubar, desde que você não seja pego. Né? Se você não for pego, você vai ser exaltado pela sociedade. Agora, se você for pego, essa mesma sociedade vai te levar para a forca. E às vezes os filhos vêm para melhorar os pais também. Também, não é só um lado da moeda, existem os dois lados, Ricardo. É que não cai de paraquedas, né? Não. Coisa que... Às vezes o filho ele apresenta uma necessidade, que essa necessidade muda o comportamento dos pais. Para melhorar, Sim. evoluir. Que como Quem te trouxe para a casa espírita? Pode falar. Foi para mim. Foi pelo teu filho. Porque eu jamais teria botado os pés aqui. Jamais. Se não fosse pelo teu filho. É verdade. O que a gente, como dizia, o que o amor de um pai e uma mãe fazem por um filho. Então, inconscientemente, o teu filho veio mudar um pouquinho o teu caminho. É a recíproca, é verdade. E é recíproca. E inconscientemente tu também precisa mudar o caminho do filho. Só que como você é mais velha e é mais experiente nessa vida, isso não significa que como espírito você é mais experiente que ele. Cabe você apresentar Jesus para ele o caminho correto da moralidade e indicar para ele que o importante é que ele seja uma pessoa moral, correta, e não uma pessoa rica que rouba de todo mundo e se apresente de uma maneira hipócrita para a sociedade como um vencedor. Isso que você falou é bem importante. Todas as relações, não só de família, mas de maneira geral, projetos que a lei da afinidade une, né? A gente está tudo entrelaçado, assim, é sempre uma via de mão dupla. Nunca tem, tipo, um doador só e um... Recebedor. Não tem. É sempre, tipo, uma soma para todo mundo. Assim. A espiritualidade faz uma comparação da nossa vida como se ela fosse uma teia de aranha.
E nós somos os pontos da teia de aranha. Então, se nós já vimos uma teia de aranha, olha o nosso ponto com quantos outros pontos diretamente está ligado e com quantos outros indiretamente nós estamos ligados uns aos outros. E se nessa teia de aranha um ponto tiver rompido, ela não é perfeita. Por que eu digo isso? Se na vida aqui na Terra tiver uma pessoa infeliz, isso aqui não será um mundo perfeito. Vamos lá? Eu já estou dando quase horário. Não sei se vai dar tempo. Acho que deixamos para... É uma questão um pouquinho mais comprida. Já está dando a hora, então acho que vamos deixar para a semana que vem. Só vou ler a pergunta. De qual natureza de mal os espíritos se afligem mais por nós? O mal físico ou moral? Vamos deixar no ar essa. Isso não vale. Ninguém vai dormir depois. Se cada um fizer uma pergunta para a espiritualidade antes de dormir, aposto que amanhã de manhã vão acordar com a resposta. Ou pelo menos com uma vaga intuição. Só que tem umas vezes a gente faz uma pergunta já com uma resposta na cabeça, né? E a resposta vem diferente e a gente diz, não, isso aí serve para fulano Beltrano, mas para mim não. Serve para os outros. Renata, contigo? Cris, não quer fazer? Não. Sim. É só dar. Para quem está vindo pela primeira vez, a gente vai fazer uma irradiação agora, que é uma concentração, doação de boas energias, mentalizar coisas boas, que acredito que vão sair melhor daqui do que aqui adentrar. Deixa eu regular aqui o tom. O volume, quer dizer. Nesse instante, então, vamos fechando os olhos, elevando o pensamento e o sentimento também em gratidão pela noite proveitosa, por todo o auxílio da espiritualidade, que assim que a gente chega aqui já vai tratando o nosso campo energético, livrando coisas que não nos fazem bem, deixando em algumas gavetinhas umas intuições que vão sendo despertadas ao longo da semana. E essa corrente maravilhosa que a gente sempre une cada elo aqui, já durante os estudos, para essa próxima etapa da irradiação e do passe que a gente sempre faz em seguida. Então agradecemos por tudo, por todos, e damos por encerrados os estudos dessa noite. Então, nesse momento, para relaxar mais ainda e concentrar no nosso poder mental e energético, vamos respirando profundamente. Inspira até encher todo o pulmão, todos os pulmões de ar. Seguramos o ar por alguns instantes, uns 4 segundos. Soltamos também bem lentamente. E assim, cada vez mais a gente vai tornando o espaçamento entre uma respiração e outra mais longo e mais profundo. Relaxando o corpo, desde os dedos dos pés até o couro cabeludo. Para ativar o nosso campo energético,
Vamos começar criando a nossa bolha de proteção, onde a gente visualiza a nossa volta como se fosse uma esfera a alguns centímetros de distância do nosso corpo. Vocês podem colocar a cor que vier de intuição na mente de vocês nesse momento, ou utilizar a cor que vocês mais gostam. E agora a gente reforça mentalmente, afirmando o seguinte: que somente os espíritos amigos e as energias benéficas vão adentrar esse campo, porque estamos nos preparando para um trabalho de doação. Tudo que não nos serve, tudo que é de origem negativa, é repelido automaticamente, através da nossa força de vontade. Feito isso, vamos focalizar os nossos pés, onde visualizamos uma esfera azul clarinha em cada um deles, que vai pulsando conforme vocês vão respirando, despertando a sensibilidade energética. Agora nos joelhos, como um coração pulsante. Focamos agora bem na base da nossa coluna, uma esfera avermelhada, brilhante, bem bonita. Também pulsa. Trazendo bastante força, vitalidade, força de vontade, saúde para o corpo físico. Dois dedos abaixo do umbigo agora, uma esfera alaranjada. Vibrando muita alegria, união. No umbigo agora, uma esfera amarelada, como um sol que vai crescendo. Trazendo plenitude, propósito. Visualizando agora na região do peito uma esfera verde. De onde brota o amor, o potencial de estender a mão, de cura. Na região da garganta agora, uma esfera azul celeste. Exaltando a nossa capacidade de comunicação, tanto aqui, espiritual, quanto lá fora, no dia a dia, nas nossas funções. Pureza, leveza. Criamos aqui um filtro onde os pensamentos desequilibrados não descem para o coração e os sentimentos desequilibrados não sobem até a cabeça. Visualizamos agora uma esfera branca bem no meio da nossa testa, acompanhado de foco para o trabalho, de foco para a nossa missão aqui nesse plano terrestre e do despertar da sabedoria. No topo da cabeça, como se fosse um funil que se abre em direção ao céu, às estrelas, laços
espiritualidade vai pegando e criando conexão para nos inspirar e para enviar energias crísticas para todo o nosso corpo e todas as dimensões. Preparados agora energeticamente, convidamos os obreiros e os espíritos amigos que nos auxiliam no trabalho da fluidoterapia, para que nesse momento a gente faça um passe coletivo, tanto para as pessoas que estão aqui presencialmente conosco, quanto para as pessoas que estiverem em casa se conectando com a egrégora aqui do Seama. Certamente os guias, os mentores vão estar recolhendo essa energia também e enviando. Então, nesse momento, com toda a força de vontade, calor no coração, iniciamos o trabalho de cura dessa noite. Quem está recebendo pode relaxar, pode sentir, quem sabe, um toque no topo da cabeça ou em algum dos ombros. Se concentrar na sensação que está recebendo nesse momento. Mentalmente abrimos os braços para receber por mais alguns instantes tudo o que necessitamos. Perfeito. Podemos ir nos concentrando agora para o trabalho da irradiação, que é o trabalho de doação. Todo mundo na mesma sintonia, como já estávamos antes, agora unidos, mais ainda pelo propósito de utilidade. De sermos focos de luz, do tamanho que for, sem comparações, como conversamos anteriormente. Os trabalhos de cura vão continuar nessa madrugada, mas agora nós vamos continuar na nossa corrente, visualizando a nossa corrente aqui, onde a força de um é a força do outro. Vamos começar mentalizando todas as pessoas cujos nomes foram escritos no caderno de irradiação, tanto os reencarnados quanto os desencarnados, que certamente são queridos para todos nós aqui. Que a necessidade deles seja atendida pela espiritualidade superior, que vai analisar caso por caso e atender com muito carinho, fazer tudo o que é possível. Seja cura no sentido físico, emocional, mental, energético, espiritual. Na condição que for, que todos eles recebam nesse momento a energia que a gente está emanando, que isso possa tocar suas mentes, quem sabe os livrando de algum estado de monoideia, onde a pessoa entrou num ciclo sem fim.
isso seja barrado, quebrado, para que novos horizontes possam aparecer, mais claros, mais serenos, e igualmente no campo das emoções, onde a revolta e até mesmo o descaso fizeram a sua morada, mas não mais. Visualizamos cada um nesse momento, uma, duas ou mais, como vocês sentirem, pessoas queridas para vocês, que a intuição vai dizer agora, que mais tem necessidade, onde essa energia mais vai estar sendo útil. Vocês visualizam elas em pés na frente de vocês ou deitadas em macas. Onde vocês em espírito vão irradiando energias pelas mãos, por todo o corpo delas. Depositando em cada célula a vontade do bem-estar, de ver a pessoa alegre, contente, com saúde. Também depositamos coragem, pois sabemos que as provas não são fáceis e ela vai ser necessária. E o amor que todos reconhecem, que dá força para subir cada degrau, um por um, sem parar. Podemos também dialogar brevemente com essa pessoa, deixando uma frase, uma fala bem registrada, que vai ser acessado por ela depois, ou elas, durante o período do sono. E junto com essas palavras, o sentimento que tem dentro de vocês. É só assim que as palavras realmente ajudam alguém. Preencham, cerquem elas com a energia de vocês. Vamos lentamente nos despedindo delas, com um sorriso no rosto, para a última etapa do nosso trabalho dessa noite. Nos foi pedido para que a gente aqui mesmo em corrente focalize simplesmente na emanação de paz, infundida com muita luz branca e dourada, e serenidade, onde a espiritualidade que trabalha aqui com a gente vai estar recolhendo e utilizando os planos do astral inferior, onde existem muitos espíritos realmente revoltados, querendo causar tumulto, se machucarem os outros. É com essa energia que a gente vai trabalhar hoje. Energia da paz e da serenidade. E
irradiando luz branca e dourada. Para facilitar a visualização, a gente pode voltar à imagem mental da bolha que está ao nosso redor, onde a gente faz ela pulsar. Encolhendo e se expandindo. Em cada movimento desse é como se ondas de energia fossem liberadas no ar. Cada vez crescendo mais, inundando o ambiente das salas aqui. Por toda a casa. E assim crescendo até onde a visualização de vocês alcançar. Por fim, nessa emanação, uma energia de agradecimento pela união, pela corrente formada, pela afinidade no propósito, e que isso possa se estender por outros dias. Que em espírito a gente possa estar fazendo isso, inconscientemente ou conscientemente todos os dias, todas as noites fora do corpo. Amparando e sendo úteis no que os bons espíritos que nos guiam acharem mais proveitoso para a situação nossa. Então vamos nesse momento voltando a nossa atenção para o corpo, reconhecendo os músculos, e damos por encerrado o trabalho energético de irradiação dessa noite. Que assim seja.